a subjetividade dos arquivos, tanto para organizar, principalmente para organizar, como para entender a lógica dos arquivos. Ao contrário dos arquivos institucionais, em que você tem a lógica da estrutura administrativa, então aquilo te dá um norte, o arquivo pessoal ele é toda a subjetividade de quem produz o arquivo ou da própria família do produtor do arquivo, ou seja, não são raros os casos que a pessoa recolhe seus documentos e a família, antes da doação, retira documentos, porque acha que há questões que são pessoais. Nós mesmos já devolvemos documentos assim, durante o processo de organização. Contar a título de curiosidade, sem dar o nome do santo, a gente descobriu um pesquisador que ele dava nota para cada mulher que ele... E aí a gente falou, não, isso não é relevante, e a gente devolve. Então, mas raramente a gente faz isso, tá? Geralmente a família pode fazer, e já houve casos de arquivos organizados da família. Então tem uma subjetividade. E o próprio produtor do arquivo, esse principalmente, esse define o que guarda, esse define o que esconde. Então arquivos pessoais são zonas, a gente brinca de luz e sombra, que dificultam a organização. E o que gera uma discussão na área de arquivos, que a gente entende que já está sendo superada, mas que é muito grande. Tem gente que ainda defende que arquivo pessoal não é arquivo. E eu tenho uma história que eu conto, que o primeiro artigo que eu escrevi na área, eu estava dando conta de um acervo que eu tentei organizar e não consegui, depois eu até vou falar dele aqui, por causa da falta de informações. E aí eu fazia uma análise da dificuldade de arquivo pessoal, e a gente lançou um livro com a Fiocruz, e aí o livro sofreu críticas duríssimas nessa linha. Arquivo pessoal não é arquivo. E o único que admite isso é o José Benito, ou seja, eu virei maldito porque eu falava da dificuldade, não é que eu admitia. Então, essa subjetividade está presente. E é para dar conta dessa subjetividade que a gente usa muito a pesquisa histórica. Nós do arquivo, mas também dos companheiros da coordenação de História da Ciência. Pode passar. São duas citações que a gente fala isso, ou seja, da subjetividade na produção, eu não vou ler para não tomar tempo, mas da subjetividade na produção de arquivos pessoais, onde está claro ali o desejo de quem guarda. Claramente os arquivos pessoais, mesmo do que a gente chama de cientistas bastante institucionalizados, ou seja, pessoas que têm uma vida acadêmica ligadas a uma ou mais instituição, eles não refletem necessariamente a vida institucional da pessoa apenas. Há disputas de ordem pessoal, disputas de ordem acadêmica, que a pessoa faz questão de estar muito presente no acervo dele, há questões que a gente sabe da vida acadêmica dele, profissional, e ele esconde, né? Ele fez questão de não estar ali. Pode passar. Então o que a gente está colocando ali, arquivos pessoais são recortes parciais, né, se a gente entender que há uma lógica, como você compara com os arquivos institucionais, de uma documentação que dá conta da história institucional, o arquivo pessoal ele é naturalmente parcial, né, no sentido da parcialidade mesmo. Né? Quem o constrói com uma parcialidade muito maior, que também existe nos arquivos institucionais. Também é ledo engano a gente achar que os arquivos institucionais são mais objetivos, e a gente sabe que o que guardar e o que esquecer também está presente na instituição. Muitas das vezes os dados neles presentes não dão conta da trajetória dos seus produtores. E no arquivo de História da Ciência, essa trajetória ela é muito importante para a gente, né? A gente entender a trajetória como os múltiplos espaços de atuação do produtor do arquivo, né? O lugar e a razão da sua produção documental, ela é fundamental porque a gente tem uma lógica de organização de arquivos pessoais que é baseada na função, que a gente define qual é, a gente tenta construir uma lógica de maneira mais simples. Qual é a função que o produtor do arquivo desempenhava quando produziu ou acumulou aquele documento? Então a gente tenta dar um mínimo de inteligibilidade a uma documentação que quase nunca vem organizada. Vamos respeitar a organização prévia. Essa documentação quase nunca. Raríssimas são as organizações, geralmente são dossiês pequenos que o próprio autor faz, de questões pessoais, mas fora isso. Então, a gente busca adotar a vida dessas pessoas, se isso é possível, né, acompanhar essa trajetória, e isso passa por um pouco de uma pesquisa de caráter histórico, não só de cronológico. Né? Então a gente apontou aqui, trouxe para as discussões, no que a gente entende que uma pesquisa histórica auxilia nesse processo de organização de arquivos pessoais, né?
para além da construção de uma cronologia, que a cronologia é mais simples, trabalhou de tanto a tanto, enfim, tal lugar. Primeiro, ele dá pistas dos vagos dessa cronologia e dessa trajetória não respondidas pela documentação do arquivo ou pelos dados públicos sobre o autor. A gente, às vezes, a cronologia que a gente tem não dá conta de alguma situação que está expressa na documentação. Vou dar um exemplo aqui, a gente pode falar o nome. Nós estamos em fase final de organização do arquivo da primeira doutora em matemática do Brasil, a professora Maria Laura. Ela doou o arquivo em vida, um arquivo bastante interessante, e ela guardou muita coisa, e depois da morte dela os filhos deram muita coisa para a gente, da atuação política e da perseguição que ela sofreu da ditadura. Ela e o marido dela, o Leite Lopes, que foi um físico muito famoso, eles foram perseguidos e foram aposentados compulsoriamente. E isso, quando você olha a cronologia ou a história, o factual que existe sobre eles, essa questão é um pouco esquecida. Isso demanda da gente fazer uma pesquisa, um relato junto aos familiares, tentar produzir algo de dado histórico que dê conta daquela documentação, que está ali para a gente, mas quando você vai olhar a vida dessas duas pessoas que eram extremamente institucionalizadas, ou seja, onde você é fácil traçar uma cronologia funcional e até de vida, são pessoas conhecidíssimas na área, você, estranhamente não, né? A gente está falando de uma ditadura, mas muito presente esse vazio de informações. Aprofundando questões específicas da vida do produtor ou das instituições e esferas onde o mesmo atuou, não publicizadas ou expressas na documentação do acervo. A gente também tem casos de embates também na área da acadêmica, desse pesquisador que eu falei, que eu não vou dar o nome porque ele ainda está vivo, né, por uma questão de... E a gente tem um cuidado, tá? A gente não organiza arquivo de pesquisador vivo, a gente não fala isso para eles, porque eles ficam muito sentidos quando a gente fala, né? Porque eles estão produzindo, a maioria dos cientistas produzem até longa idade. Então eles doam um arquivo e a gente ainda não aprendeu a maneira de falar, mas por que vocês não organizaram o arquivo? A gente diz, porque não tem gente, de fato a gente tem pouca gente. E fica chato falar, não, é porque o senhor está produzindo, a gente está esperando de fato fechar. Então a gente não fala isso para eles, é óbvio, né? A gente deseja que eles continuem produzindo muito, então fica... Mas como existe um pesquisador nesse que é claro o embate que ele teve dentro da academia por conta da defesa de um modelo de organização da universidade que ele trabalhava. E por uma decisão pessoal dele, isso não está expresso na documentação, não de maneira clara. Mas a gente sabe, por exemplo, que levou ele a mudar de departamento. Então a maneira como a gente vai trabalhar isso, a maneira como a gente levantou isso, foi fazendo uma pesquisa mais aprofundada num outro tipo de documentação, fazendo uma questão de caráter mais histórico. E o último caso é permitir um mapeamento da atuação dos produtores de arquivos que, por sua não institucionalização, apresentam, uma dificuldade para o levantamento, por exemplo, de sua atuação profissional. A gente tem um caso muito simbólico no nosso arquivo, que é um petrógrafo, que foi uma pessoa extremamente importante, chamado Eugen Ussac. O Ussac, isso tudo a gente teve que fuçar, a família dele deu a documentação e a gente sabia por alto, ele tem muito pouca informação, que ele foi um dos pesquisadores que estavam na comissão do Luiz Cruz, da Comissão Exploradora do Planalto Central, que definiu o lugar de Brasília no final do século XIX. Só que o Ussac era um pesquisador totalmente não institucionalizado, ele era, e era comum na época, a gente tinha muito cuidado de falar isso antes, mas agora ele era traficante de pedras, não que isso fosse... ele tinha que viver. Então ele era uma pessoa que ele era extremamente competente na sua área, mas ele, talvez pelo fato de ser estrangeiro, isso é uma questão que a gente está pesquisando ainda, a gente acha que não, porque boa parte da ciência brasileira nessa época era feita por estrangeiros, ele não foi institucionalizado. Ou ele caiu em desgraça, dizem que ele era um professor do neto de Pedro II, em determinado momento ele teve, a gente não levantou isso ainda, são as curiosidades que a família traz, ele teve uma discussão muito grande. Então ele é uma pessoa que durante boa parte do século XIX todo mundo conhece, mas você não acha nada dele. Então, como você linkar a documentação que você tem a uma determinada função? Para quem ele escreveu essa carta? Para quem ele mandou essa documentação? Tem coisas que a gente não consegue. Né? E ele também, um pedido que a gente faz em todas ele escrevia em alemão, alemão regional, alemão com
Se alguém souber ler alemão e letras, a gente agradece o apoio. Então, essa pesquisa, por exemplo, do SAC, foi que eu falei que deu a crítica do livro que a gente fez. A gente é um arquivo que a gente está tendo que travar uma pesquisa histórica dessa figura, da vida dessa pessoa, para poder construir, mais do que uma cronologia que a gente já tem, entender o contexto de produção da documentação que ele acumulou e que é riquíssima. Tirando a documentação que tem a ver com a Comissão de Exploração do Planalto Central, a maioria é um trabalho de todo dia, que a gente pede apoio da nossa equipe da História da Ciência. A gente tem, muitas vezes, mas também são poucos os nossos pesquisadores e também são cada um envolvido com a sua atividade. Então essa é a nossa atividade que a gente faz. Arquivos pessoais requerem essa atividade de pesquisa histórica. E a gente, a título de provocar, a gente brinca muito lá dentro, e traz aqui para vocês, é que o próprio processo de organização poderia ser um espaço para que os historiadores fizessem perguntas, ou seja, e talvez produzissem pesquisas interessantes. Por que determinado produtor de um arquivo, porque uma pessoa, quando guarda, ele escolhe guardar determinadas coisas e esquecer outras? O quanto isso não pode dar uma resposta e belas pesquisas? A gente tem questões no arquivo que são interessantíssimas. Vou pegar o caso da professora Maria Laura. Ela foi a primeira doutora em matemática e hoje a gente, pesquisando, entende, ela sofreu um grande preconceito pelo fato de ser mulher, porque a tese dela foi acusada de plágio de maneira violenta. E ela, apesar disso não estar na documentação existente, nas informações, documentação sim, mas não nas informações existentes para fora do arquivo dela, o arquivo dela é riquíssimo nisso. Então, o que tem daquela informação que ela fez questão de guardar, e ela prova que não é plágio, só para ficar... A pessoa que ela teria plagiado, segundo quem a acusa, é a pessoa que escreve uma carta, que é um belo libelo, dizendo da originalidade do trabalho dela. Então, o quanto essa insistência em guardar aquilo não dá um trabalho, não daria um trabalho para além da organização do arquivo para os nossos historiadores. E mesma coisa, aquilo que a gente sabe que a linha cronológica ou o processo de história institucional, questões que estão claras, mas que a pessoa presente, que é protagonista daquelas discussões, faz questão de esconder, o que aquilo também não poderia trazer de nova informação. Então a gente acha que esse jogo de luz e sombra, do que eu guardo e do que eu jogo fora, que no arquivo pessoal é muito mais claro, o arquivo pessoal ele não tem a pretensão de ser objetivo, os arquivos institucionais eles podem se esconder no bom sentido da palavra, por detrás da sua objetividade, os arquivos pessoais estão tudo ali. Então a gente às vezes provoca os nossos historiadores, mas vocês são arquivistas, então não funciona. Que eles também olhem isso. A gente tem essa linha. Não, é só para passar? Então é isso, só para agradecer a vocês, era mais nessa... Alô, tá. Então, assim, eu gostaria de não ser a primeira a colocar, né, porque fico me sentindo assim com a função de debatedor, eu acho que não é exatamente isso, né? Fica parecendo, não sei.
Queria agradecer muito à mesa, dizer que para nós, acho que, estava falando ali para a Luísa, a gente copiou muito o site do Arquivo Nacional das Exposições, sem ter a possibilidade tecnológica de fazer o que vocês fazem. O que nós fizemos aqui é coletar, porque isso é uma coisa que sempre me preocupa muito, coletar os antigos catálogos das exposições que a gente tinha, as exposições não existem mais, e colocamos esses catálogos online e fazemos isso com frequência, assim, para marcar. Mas acho a experiência de você fazer uma exposição virtual e depois ela se tornar real, o máximo. Então eu queria muito que você contasse como é isso, e também porque nesse mundo que os orçamentos são cada vez menores, essas exposições vão ter um papel bastante importante. E Benito, acho que você citou ali o trabalho da Luciana, acho que nada mais emblemático do que o arquivo do Filinto Miller, que as filhas levaram tanto tempo limpando o arquivo que ficou um lixão, e mesmo no lixão a Luciana soube fazer um trabalho tão importante, enfim. Só, eu acho que é uma coisa que eu queria muito reforçar, que assim, que acho que vocês reforçam muito, e eu acho que a pesquisa e os historiadores nos arquivos, eles têm muita possibilidade de ficar isolados, e a tentativa de que, quando eles possam dialogar com a documentação, e por isso a experiência do mapa para nós era tão importante, era uma possibilidade também que a instituição visse que aquele historiador não era um bicho estranho, mas ele podia ajudar um pouco no trabalho. É um pouco isso. Como é que a gente faz? Não sei. Bom, então tá. Eu acho assim, eu trabalho, eu sou historiadora e eu exerço a função de historiadora numa instituição arquivística há muitos anos. Muitos anos. Então, assim, na verdade, várias questões foram colocadas aqui para a gente pensar um pouco o que é esse trabalho que nós